Como a logoterapia pode nos ensinar a enfrentar o luto e a dor da perda sem se afundar na tristeza? Bom, falávamos agora um pouco sobre isso, né? Sobre luto, sobre perda. Para Viktor Frankl, no passado nada está perdido. Tudo está preservado. Né? É olhar para a morte não como algo que bota fim a toda uma existência, mas a morte como algo que eterniza toda uma história. Entendi, perfeito isso. Então não é que a pessoa deixou de existir, ela tornou tudo eterno. Agora a vida dela pode ser contada, pode ser acessada, pode ser vista de outra forma, evidentemente. Mas agora já não existe mais potência, tudo tornou-se ato. Frankl, num dos momentos do campo de concentração, era aniversário inclusive da Tilly naquela noite, ele estava num momento assim de dor e de saudades muito grande. Ele fala que ele começa a escutar um violino ao longe, que certamente vem da casa de um dos generais, dos guardas, e ele se lembra de Tilly, e que talvez em algum lugar naquele campo gigantesco ela também esteja escutando aquela música e é aniversário dela. E ele fala, mas talvez ela já nem esteja aqui. Talvez ela nem esteja porque ele não sabia, não tinha como saber. Há meses sem se ver, talvez ela já esteja morta. Ele fala, mas a verdade é que isso já nem importa. Porque a presença dela nesse momento é tão certa, como se eu pudesse de fato abraçá-la, que ela está viva num desses barracões escutando essa música ou não, já tanto faz. Mas tá viva nele, né? Eu posso tocar, eu posso senti-la. Então essa certeza de que há algo na pessoa que extrapola também a matéria. Exatamente. Isso é de uma beleza indescritível. Né? E quando ele visitava Tilly, né, depois de tê-la perdido, ele visitava uma história que está eternizada. Esse celeiro existencial está todo preservado. E ninguém tira isso dele, né? Perfeito. Ninguém tira o passado da gente. Não. Ele está sempre preservado. Tem uma tríade que Frankl chama de tríade trágica positiva. É a culpa, a dor e a morte. Essas três realidades que são trágicas, elas podem ser vividas, devem ser vividas com um otimismo. E otimismo enquanto a capacidade de extrair o melhor, o óptimo de cada uma dessas situações. No que diz respeito à morte, Viktor Frankl vai falar que a morte nos fala a todo momento de vida. Aquela ideia de memento mori, lembra-te que vais morrer. Por exemplo, eu estou vendo aqui um crânio na minha frente, né? A Chiquinha. A Chiquinha? Então, desde a minha faculdade me acompanha. Ela te acompanha, Sim. Chiquinha. Por exemplo, na cela de muitos religiosos, isso na antiguidade, é um costume que já não se preserva tanto, né? Na cela de muitos religiosos, monges, né, freis, tinha uma cela. É por isso que muitos santos aparecem com um crânio numa escrivaninha ou debaixo dos braços. Eles meditavam diariamente sobre a morte, olhando, por exemplo, para um crânio de um falecido. E a morte é essa lembrança, esse memento mori. Lembra-te de que vais morrer, que era a saudação, inclusive, de muitos monges. Né? Um monge dizia para o outro, memento mori, no que o outro respondia, carpe diem. Ou seja, a lembrança da morte faz com que eu queira aproveitar, carpe diem, aproveite o teu dia. Ou seja, se você vai morrer, se você é passageiro aqui, se tudo é fugaz e rápido, viva atento, viva da melhor forma possível. A morte, no fim das contas, nos fala de vida. Eu vou morrer, um dia os meus filhos não me terão, um dia eu não estarei aqui. Como que eu vou viver para que minha vida se torne um legado, para que eu chegue, quem sabe, a ser, como o Frankl disse, aquele que vive uma vida sobre a qual possa se escrever um livro, porque é isso que vale a pena. Perfeito. Não viver como um idiota, né? Alguém apartado da realidade que vai plantar vento para que outros venham colhendo tempestades, mas como alguém que vai deixar frutos. Então, é exatamente porque eu vou morrer e não sei quando, que eu não posso perder a oportunidade de viver bem e viver bem o hoje. Então, a morte, ela não pode ser algo que nos trava, que nos assusta e nos deixa inibidos a ponto de não agirmos. Muito pelo contrário. Ela é um convite para uma ação ordeira, uma ação efetiva, uma ação cheia de realizações de valores. Né? Então, para Frankl, isso é claro. Falar de morte é falar de vida. O pessimista para Frankl é aquele homem que todos os dias pega o calendário e tira uma folha do dia que se findou e vai olhando, né, os dias do mês, do ano que vão se esgotando. Ele fala que esse é o pessimista, que vai vendo que cada dia
é um dia a menos, então a morte está cada vez mais próxima. Olha que interessante, ele fala que o pessimista é esse, o otimista é o contrário. O otimista, ele arranca todos os dias uma folha, ele escreve no verso dessa folha tudo aquilo que de bom, de belo ele escreveu, ele fez nesse dia, e ele vai arquivando essas folhas. E ele não está ligando tanto para aquelas folhas que no calendário estão ficando finas e poucas, mas para aquele montante de folhas de amores amados, de sofrimentos dignamente sofridos, de realizações de valores feitas, que vai crescendo. Então o que importa é a pilha do que eu fiz, não o pouco de tempo que me resta. É isso que vai ser eternizado. Né? Então a morte, no fim das contas, é falar de vida. É para lembrar, né? Exato. Que tem uma obra a fazer, né? Exatamente. E que você tem tempo para cumprir isso. Claro. Olá, queridos. Estou passando aqui rapidinho para avisar vocês que a nossa Black Week já começou. Convido você agora para clicar no link abaixo e dar o primeiro passo nessa jornada importante de conhecimento e autocuidado.